Olá, eu sou Gabriel Garcia, estou conduzindo esse curso de Introdução à Mediunidade. Apresento a aula 5, os fluidos, ex-roteiro que vamos seguir. Apresentar o contexto histórico que surge essa palavra e o seu conceito na obra de Kardec, a natureza e as propriedades desses fluidos, como os espíritos agem sobre ele e quais são as qualidades. Vejamos a respeito dos fluidos imponderáveis. Esse é um termo da física do século XIX. À época de Kardec, existiam uma série de fenômenos que não tinham as explicações que nós apresentamos hoje. Por isso, foram criados os tais fluidos imponderáveis. Alguns exemplos disso. Fenômenos magnéticos, como esses clipes sendo atraídos para esse ímã. Alguns fenômenos elétricos, como esse gerador de Van der Graaf. Aí tem a pessoa encostando e aí por eletrização, então seus cabelos ficam todos arrepiados, né? O calor que vai saindo e fumegando dessa xícara de café, ou a luz que passa por um prisma e vai sendo decomposta, ou parte dela sendo refletida. Todos esses fenômenos não tinham as explicações que hoje nós apresentamos. Então, na época de Kardec, se criou essa ideia dos fluidos imponderáveis, magnéticos, elétricos, calóricos e luminosos, que seriam elementos materiais que eram transmitidos entre os corpos, mas que não eram visíveis e não tinham peso. Daí o surgimento desse nome. Era uma expressão bastante em voga na época de Kardec, que hoje em dia caiu em desuso, né? E a palavra fluidos, inclusive na física, tem uma outra acepção bastante restrita ali no estudo de líquidos e de gases. Mas na época de Kardec era um modelo explicativo para essa série de fenômenos. Essas palavras aparecem com frequência nos livros dele. Bom, pensando nisso, então, ele criou essa classificação que existe no Espiritismo. Quando se fala a respeito da matéria, existe uma escala de eterização, vai ficando mais sutil, mais etérea. No linguajar de Kardec, nós vamos ver, então, que existe lá na base dessa pirâmide a matéria comum, que é tangível e ponderável, e na época de Kardec nós tínhamos chegado com as pesquisas a nível molecular, não tinha avançado para a intimidade da matéria, para dentro dos átomos, para as partículas constituintes, conforme nós temos hoje em dia. Nós temos também naquela época a matéria imponderável, que são os fluidos físicos, que comentamos no slide anterior, que hoje caiu em desuso, e nós tínhamos ali como mais sutil esses fluidos espirituais, que é a matéria constituinte do mundo espiritual. Esse é o entendimento de Allan Kardec. Reparem que na base da pirâmide muita coisa mudou, tá? Essa matéria comum incorporou, né? Não existe essa matéria imponderável, então tudo virou matéria bariônica, tá? Essa é a palavra que é utilizada. Muito embora alguns desenvolvimentos recentes da física nos falem a respeito da matéria escura. A gente não vai entrar em detalhes, a gente quer dizer o seguinte: mudou a forma de conceber como é essa matéria que nós convivemos aqui enquanto encarnados, mas a classificação básica que Kardec criou continua sendo útil para nós. Existe um tipo de matéria comum e a matéria do mundo espiritual que é mais sutil. Dizemos sobre os fluidos imponderáveis apenas para explicar historicamente de onde Allan Kardec tirou o vocabulário de chamar essa matéria do mundo espiritual de fluidos espirituais. Ele poderia, se fosse hoje em dia, chamar de matéria psi, matéria espiritual, dentre outras expressões que poderiam ser criadas. Então, em diálogo com a ciência da época dele, criou essa expressão fluidos espirituais. Pois muito bem, esses fluidos são importantes para entender a explicação espírita a respeito dos fenômenos espíritas. É o próprio Allan Kardec que fala sobre isso. Cada um desses dois estados, né, o estado da matéria comum ordinária, e no caso ali da época dos fluidos imponderáveis, e dos fluidos espirituais, então cada um desses dois estados, matéria comum e fluidos espirituais, dá lugar naturalmente a fenômenos especiais. Ao segundo pertencem os do mundo visível, os fenômenos materiais, e ao primeiro os do mundo invisível, os fenômenos espirituais ou psíquicos. Então vejam, Allan Kardec formula esse entendimento. Os fluidos espirituais são importantes para entender os fenômenos espíritas, os fenômenos mediúnicos em particular para nós. Assim como a matéria comum vai explicar os fenômenos do mundo
material vão ser estudados pela física e pela química, principalmente. Tendo a importância dessa estrutura, então esses fluidos ajudam a explicar a constituição do mundo espiritual. Por que a gente tem uma certa concretude na vida no além? Quer dizer, morrer significa transitar para o mundo que não é uma abstração, não é uma fumacinha, não são nuvens. É um mundo feito de alguma coisa. Mas essa alguma coisa é invisível para nós que estamos encarnados. Essa alguma coisa são os fluidos espirituais. São neles que acontecem os fenômenos espíritas. Porque os espíritos são feitos de alguma coisa. Falamos do perispírito, já introduzimos essa ideia, né? Esse perispírito precisa ser formado de alguma coisa. Essa alguma coisa são os fluidos espirituais. Então essa matéria que constitui o mundo espiritual é responsável por realizar todos os fenômenos espíritas mediúnicos. Os mais evidentes são aqueles de manifestações físicas. Muito bem. Allan Kardec percebe também o seguinte: dia virá certamente em que reconhecerão que há uma física espiritual, como começam a reconhecer a existência da medicina espiritual. Kardec percebe isso, é lógico. Se existe um tipo de matéria, que são os fluidos espirituais, eles também vão estar submetidos a certas leis. Qual é a dificuldade para nós encarnados em pesquisar os fluidos espirituais? Nós estamos muito limitados. Primeiro que a gente já não os vê de maneira originária. Nós aqui encarnados, a gente não está vendo, não está percebendo exatamente conforme nós vemos e percebemos o mundo dessa matéria comum que está aqui ao nosso redor. Então a gente já cria uma dificuldade. Não temos os aparelhos para isso, etc, etc. Então a gente depende da informação dos espíritos para entender um pouco mais sobre esses fluidos. É o que vamos fazer na sequência. A gente vai deduzir algumas dessas leis a partir dos fenômenos mediúnicos, do que esses fluidos vão causar em nós aqui encarnados. Então a gente vai estudar muito mais os efeitos desses fluidos para deduzir algumas de suas propriedades e algumas de suas leis do que estudá-los de maneira direta, o que a gente pode fazer enquanto a gente está encarnado. Desencarnado, provavelmente, existe uma série de outros recursos de estudo muito mais direto. Isso não deve nos espantar, minha gente. Eu citei por alto a matéria escura em um slide anterior, e ela é chamada assim porque é um tipo de matéria que não interage eletromagneticamente, não interage com a luz. Então, hoje na física se sabe da matéria escura por causa dos seus efeitos na rotação das galáxias, na velocidade de rotação das galáxias, no desvio de luzes que vêm de fontes muito distantes, mas nós não temos ainda um acesso direto a essa matéria, nem por isso não dizemos que ela não exista. Pois muito bem, como os espíritos vão agir sobre essa matéria? Aqui uma distinção muito importante a ser feita com a matéria comum. Vejamos como Allan Kardec registrou isso. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, mudam-lhes as propriedades. Eis uma mudança importante de paradigma. Os fluidos espirituais são extremamente flexíveis, maleáveis à ação do nosso pensamento. Como se fosse uma massinha de modelar que a gente está ali pegando, ou alguma daquelas gelecas, se vocês brincaram com isso na infância, extremamente plástico, maleável. Os fluidos espirituais são assim, só que para o pensamento. Isso é muito diferente da matéria comum que a gente convive enquanto encarnado, porque aqui a gente tem que fazer processos materiais atuando sobre essa matéria, mas de modo bem nítido, bem evidente. Se eu quiser cortar uma madeira, eu tenho que pegar um instrumento e fazer isso acontecer, gerar uma força ali suficiente e fazer aquele rasgo, aquele corte. Para mim modificar o meu corpo, da mesma forma, tem que ter uma atuação física, uma interação física bem evidente da matéria. Os fluidos espirituais, não. Eles são moldáveis pela vontade e pelo pensamento do sujeito. E o pensamento é que funciona manipulando, por assim dizer, esses fluidos. Imagina se isso acontecesse quando nós estamos encarnados. Então percebe? A fluidez, as modificações do mundo espiritual são muito mais dinâmicas do que do mundo material, porque é o pensamento que conduz essas modificações.
Isso a tal ponto é tão forte e tão característico que mesmo involuntariamente nós somos capazes de modificar esses fluidos. Vejam Kardec dizendo para nós: algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção, outras são produto de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza. Vejam vocês, mesmo de modo inconsciente, o nosso pensamento está manipulando os fluidos. Muito diferente dessa matéria comum. Eu posso pensar o que eu quiser, o meu corpo continua com essa estrutura e com essa aparência. No mundo espiritual, agindo sobre os fluidos, não. É diferente. Só de pensar, eu vou realizando essas mudanças. Olha como isso é diferente. Para nós, estudando a mediunidade, isso é muito importante para entender a aparência dos espíritos, né, a maneira como eles estão se trajando, os objetos que eles se portam, o ambiente onde eles se encontram, porque tudo diz respeito à ação mental desses espíritos sobre a própria constituição do seu perispírito, que vamos estudar na aula seguinte, sobre o ambiente onde eles estão, sobre os objetos que eles manipulam. Então os espíritos vão criar todos esses objetos. Esse inconsciente pode significar, por exemplo, um sujeito que é muito avarento, ele vai plasmar, usando uma palavra que as pessoas gostam hoje em dia, um indivíduo avarento vai plasmar moedas. Aquele que trabalhou no campo pode plasmar ali alguns bois e tal, são criações fluídicas desse sujeito. Algumas vezes de maneira proposital, o indivíduo que escolhe os trajes que ele vai se aparentar para os outros, ou o simples fato dele pensar já é capaz de gerar isso, que explica muitos ambientes espirituais bons ou ruins. Dependendo de como as pessoas pensam, aquilo já vai modificando a ambiência. Há também uma ondulatória fluídica. Eu me permiti essa licença poética. Vejam Allan Kardec registrando uma das consequências dessas propriedades dos fluidos espirituais. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Muito bacana essa comparação que Allan Kardec faz e muito apropriada. O som é uma propagação que acontece através do ar, né? São as moléculas que vão se esbarrando e aí chegam até os nossos ouvidos, a gente interpreta isso na forma de som. Ele faz essa comparação, facilita muito o entendimento. Essa atmosfera fluídica no qual todos nós estamos envolvidos é o veículo dos pensamentos. Então, à medida que nós pensamos, nós causamos ondas com certas características, por assim dizer, nesses fluidos e que se propagam. Por isso, o caráter ondulatório. Vejam vocês que mesmo na física, hoje em dia, nós falamos em ondas gravitacionais, que grandes massas, como por exemplo, dois buracos negros, quando se colidem, geram ondas gravitacionais, estrelas de nêutrons, dentre outros fenômenos. Quer dizer, essa analogia de Kardec é muito bem pensada. Então isso nos ajuda a entender também como que a minha ação vai atuar sobre um espírito, como que os espíritos se comunicam, como que a minha prece pode atingir alguém que está distante, porque esses fluidos espirituais vão vibrar e aí vai chegar até essa pessoa. Então, da mesma forma que nós encarnados estamos cercados por onda de rádio, de televisão, de equipamento celular, de vários outros, os fluidos espirituais estão permeados dessas ondas de pensamentos indo em todas as direções. Quais são as qualidades dos fluidos? Porque quando nós estudamos algumas substâncias enquanto encarnados, a disposição molecular dessas substâncias vai lhe dar todas as suas características e propriedades. Mas será que isso funciona com os fluidos? Vamos ver o que Kardec entendeu. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades, boas ou más, dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Esse aqui é um ponto distintivo importante. Se na matéria comum é a disposição molecular que dá
todas as propriedades daquela substância, nos fluidos isso não acontece. Não é a disposição em si dos fluidos, até porque não sabemos se os fluidos são formados de moléculas, de átomos, de outras subpartículas. Não sabemos a esse respeito por enquanto. Mas não é a estrutura que dá as qualidades, as propriedades dos fluidos, mas é o tipo de pensamento que manipula esses fluidos que lhe dá essas características. Se esses fluidos são calmantes, revigorantes, ou se eles põem para baixo, conseguem perceber? São os sentimentos, os pensamentos, as qualidades daquilo que nós estamos pensando que vão impregnar esses fluidos, dando as suas propriedades. E nós temos essa capacidade de percepção, entrando em diversos ambientes. Quando às vezes a gente fala que o ambiente está pesado, está carregado, porque o nosso perispírito tem a capacidade de perceber as qualidades desses fluidos, e aí a gente fala alguma coisa desse tipo, tira essas conclusões. Mas não é a estrutura em si dos fluidos, depende do pensamento, e é esse pensamento que vai qualificar esse fluido de alguma forma. Vejamos na sequência o que Kardec diz que é importante para a gente entender o fenômeno mediúnico ligado aos fluidos. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Que figura de comparação, hein? Kardec tinha umas analogias muito interessantes. Vejam, o fato de nós estarmos encarnados não nos exclui das percepções a respeito desses fluidos, porque há em nós o perispírito, estudamos isso já em aulas anteriores, que o indivíduo encarnado, o homem, o ser tríplice. Então eu sou uma alma revestida de um perispírito e um organismo biológico. Tenho o perispírito com todas as propriedades de um desencarnado, há apenas um limitante, porque o corpo biológico restringe muito as sensações e as percepções, mas não as embota totalmente. Então nós somos capazes de fazer essas percepções. Esse intercâmbio fluídico, tanto com encarnados quanto com os desencarnados através do nosso perispírito. E isso vai ser importante mais à frente para nós entendermos como ocorre o fenômeno mediúnico. Eu me lembro de algumas pessoas, por exemplo, que são muito sensíveis a essa percepção dos fluidos, que elas tinham dificuldade ou se negavam a entrar em certos ambientes, especialmente em museus, ou em certas alas de museus, ou de ambientes históricos, enfim, por causa de todo o peso ali das vivências das pessoas que já transitaram por ali, impregnaram os fluidos daquele ambiente de tal forma que tinham dificuldade de entrar ou mesmo se negavam a entrar nesses ambientes. Assim como há outros ambientes onde a gente se sente profundamente à vontade, leve, saturado de uma felicidade, de uma paz naquele ambiente, porque a gente está percebendo também, através do nosso perispírito, aquelas qualidades fluídicas. E, finalmente, muito importante para nós, a lei da combinação dos fluidos. Os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas. Os dessemelhantes se repelem. A incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. Então vejam vocês, essa é uma lei fundamental dos fluidos. Os fluidos semelhantes se buscam os iguais. Os dissemelhantes têm repulsão. Como se a gente estivesse trabalhando com fenômenos magnéticos ou elétricos, também apresentam repulsão ou atração. Mas aqui o que vale é, se são semelhantes, eles vão se atrair, se combinam. Se eles são diferentes, eles se repelem. Isso implica em dizer a qualidade dos espíritos que vão se aproximar de nós para combinar e intercambiar esses fluidos depende da qualidade dos fluidos que nós geramos em nós e ao nosso redor. Então aqui é uma explicação, vamos dizer assim, material que o Espiritismo oferece a respeito das influências, das presenças espirituais, dos intercâmbios que nós criamos com os espíritos. Então é uma questão de pensamento, de sentimento, que vão impregnar esses fluidos de uma tal forma. Se forem fluidos semelhantes a esses bons espíritos, nós conseguimos a combinação, a presença deles. Se forem combinações com as de espíritos ruins, então é com eles que nós vamos criar e estreitar esses laços. Para nos livrarmos de uma influência ruim, de fluidos ruins, é preciso substituí-los por bons fluidos.
Mas os fluidos só vão se transformar para bons dependendo de como nós pensamos, dependendo de como nós sentimos. E aí produzimos os fluidos bons, passaremos a combinar com os bons espíritos. É o conteúdo da aula de hoje, nós nos vemos na próxima oportunidade. Fiquem com Deus.